Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, estamos aqui mais um videozinho para falarmos de 1984, livro de redação da UERJ. Quais são as minhas preocupações agora, depois de ter feito os dois primeiros vídeos, né? Apresentando para vocês o livro, o contexto, os personagens principais, né? As personagens principais. A gente tem que começar agora a pensar, a formular aqui, e temos ainda 6 meses, né? Para fazermos isso. O que pode, dentro desse universo de 1984, desse universo ficcional, dessa distopia, que a UERJ pode estar cobrando como tema central da redação? E agora, né, a partir de agora, a minha proposta para vocês é que a gente comece a garimpar dentro de 1984 alguns temas que possam, né, estar sendo cobrados pela UERJ. Lembrando que a UERJ ela tem uma característica nos seus vestibulares, nas suas redações, de sempre trabalhar temas contemporâneos que estão dentro das obras literárias, dos universos ficcionais, tá? Então a gente vai tentar pensar como que a UERJ articula esses temas. E eu separei aqui, no meu caderno, por enquanto está no meu caderno, mas depois eu vou transformar isso num arquivo digital para estar disponibilizando para vocês. Eu separei aqui 7 temas, né? Organizei 7 temas que podem estar aparecendo na redação da UERJ. Eu garimpei dentro de 1984, dentro desse universo ficcional, 7 temas que podem estar sendo cobrados. Vou citar aqui para vocês, depois eu vou colocar na descrição do vídeo para ficar uma coisa mais didática, mais organizada, e também vou ofertar para vocês esse material aqui, tá? E não são só os últimos, os 7 temas, né? Esses 7 temas, cada um deles eu vou estar tratando em um vídeo específico, a começar por esse, tá? Então, ó, primeiro tema que eu separei para vocês aqui, as diferenças entre utopia e distopia, que nós já começamos a discutir no primeiro vídeo, né? Segundo tema, tema 2, autoritarismo versus totalitarismo, quais são as diferenças, né? Terceiro tema aqui, controle da memória social, tá? Lembrando a vocês que lá no 1984 nós temos o Ministério da Verdade, né? Esse Ministério da Verdade ele vai selecionar as memórias que vão estar nas instituições, nas escolas, que vão se passar para as crianças, nos livros, né? Na história que a gente vai chamar de história oficial, tá? E o quanto que essa demarcação, essa seleção de memórias exclui outras memórias, memórias que são opostas a esse governo que tudo controla, a esse sistema panótico. Beleza? Quarto tema, verdade versus pós-verdade. Isso é um tema que a gente vem discutindo aí muito no Brasil e no mundo, pelo menos desde 2016, pelo menos desde a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, e muito no Brasil especificamente, a partir de 2017, 2018, né, com a eleição de Jair Bolsonaro. Tá? Então, o que é verdade, o que é pós-verdade? Como que as notícias, né, como que os acontecimentos, e principalmente a interpretação desses acontecimentos, são manipulados para provocar outros sentidos, sentidos favoráveis aos grupos que querem, que estão na disputa do poder e que posteriormente vão estar no poder. Tá? Tema 5, o grande irmão, líder que não existe. Ele é um líder imaterial? Esse é um tema que eu já vou trabalhar aqui já nesse vídeo, tá? Dando indicação para vocês. Sexto tema que eu separei para vocês. 1984 é uma pergunta, tá? Lembrando que boa parte das provas de redações, né, dessas redações, o tema principal é baseado numa pergunta. Então, isso aqui poderia ser uma pergunta da redação da UERJ de 2021. Aí a minha pergunta é o seguinte: 1984 seria a materialização do panótico Foucaultiano, daquele olho que tudo vê, daquele olho que tudo controla, que a gente estudou aqui com o Foucault? Questão 7, que eu separei aqui para vocês, tá?
a disputa entre autonomia, liberdade e privacidade, que é uma questão que tá muito vinculada ao nosso mundo contemporâneo, versus a ideia de controle social, de vivermos numa sociedade controlada por câmeras, a sociedade desse universo aqui que é paralelo, mas é muito real, né? Mais real do que às vezes que o próprio universo real, que é o universo das redes sociais, né? Será que a gente está se expondo muito? Até que ponto nós temos liberdade? Até que ponto nós temos privacidade? Até que ponto nós temos autonomia ou somos controlados? Beleza? Então são esses 7 temas que nós vamos discutir aqui nos próximos vídeos, todas as segundas-feiras, sobre 1984, o tema da redação. E como eu sugeri hoje para vocês, hoje eu vou trabalhar com esse 5º tema aqui, que é o tema do Grande Irmão. Esse líder, o Grande Irmão, o Big Brother, em 1984, ele existe ou não? Para ele ser tão poderoso, tão forte, ele precisa existir? Ele precisa ser um humano? Ele precisa ter essa materialidade humana? Será que a gente é controlado por máquinas, por pós-verdades, por produções de discursos, né? Vamos discutir isso aqui agora. E para discutirmos isso agora, vamos lá. Quem é o Big Brother? Vou deixar essa pergunta aí para vocês, que pode ser também uma pergunta da prova da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da prova de redação. Pode ser a temática principal. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Esse Big Brother, ele existe mesmo? Supostamente, o Big Brother é o ditador da Oceania, que é esse lugar aí que se passa a narrativa em que as personagens, né, Winston, a Júlia, né, eles estão vivendo nesse universo aí. Ele seria o ditador da Oceania. Atua de modo semelhante a Joseph Stalin. Winston Smith aponta que ele nunca foi visto. Ninguém nunca o viu, mas ele é o mais poderoso, né, poder, né, domínio desse mundo. Nem ninguém se lembra de ver o Big Brother e sugere que ele pode não existir. Declaração de O'Brien que o Big Brother nunca vai morrer também contribui para essa teoria, sugerindo que o Big Brother pode ser apenas uma representação simbólica do partido como um todo. Sua imagem está em toda parte, principalmente nos cartazes onipresentes que advertem: Big Brother is watching you, né? O Big Brother está olhando você. Então, o Big Brother é esse poder que tudo olha, que tudo controla, que está olhando você permanentemente, né? É genial porque George Orwell, ele faz uma crítica, né, àquela propaganda, né, exaustiva que existia nos regimes totalitários, tanto da Alemanha nazista quanto da União Soviética de Stalin, da ditadura stalinista, né? Então você tinha aquelas fotografias imensas de Stalin, imensas de Hitler, que era para lembrar que o ditador, que o grande líder, né, que o Führer, estava em todos os lugares, né? É aquele poder que está diluído em toda a sociedade. Olha Foucault aí, né? Não vou adiantar o item 6 com vocês, não, mas olha Foucault aí. Então, será que esse poder, esse grande poder, ele precisa estar materializado num corpo humano para ele ser efetivo? Ou ele pode ser apenas uma propaganda? O quanto que nós somos enganados, manipulados por propaganda, e o quanto que a propaganda ela pode ser eficiente para produzir esse controle, o controle sobre os nossos corpos, o que Foucault chama de biopoder, que é o controle, que é o poder sobre os corpos humanos, tá? E outra coisa que dá a entender aqui é que esse poder ele não está materializado num humano, né? Ele nunca vai morrer, ele é imortal. Ele é o verdadeiro poder que controla tudo, por isso que ele é imortal. Beleza? Então vamos lá, continuar aqui, né? E o partido? Qual é a função do partido em 1984? É o grupo que se mantém no poder através de métodos semelhantes aos nazistas, comunistas ou fascistas, entretanto de forma explícita. O objetivo do partido não é nada menos do que o poder. Todo partido se destina
ao poder. O partido é marcado pela onipresença do grande irmão, que ao país governa e a todos vigia. Aí temos o lema do partido. Esse lema eu vou discutir com vocês também em outro vídeo, né, detalhadamente. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Né? Então essa ideia de que a guerra é a paz, e normalmente esses regimes totalitários eles vivem em guerras permanentes, né? Eles se alimentam da guerra. A liberdade é a escravidão, você tem que estar escravizado ao partido, ao grande irmão, para você ser livre, e a ignorância é a força, né? A grande força, né, desse regime é a sua própria ignorância. Tá? O que vem a ser o duplo pensar? É um termo da nova língua, New Speak, uma redução do idioma inglês usado oficialmente e baseado em unir, destruir palavras para que o pensamento fosse cada vez mais igual, para que as pessoas, gente, pensem igual. A cada edição, olha a produção da pós-verdade, a cada edição, a cada mudança que você produz nas narrativas oficiais, históricas, o dicionário de nova língua diminuía e a resistência ao partido na mesma proporção. Então, quando você tira a possibilidade de palavras que sejam, né? Não tem aquele ditado que diz que as palavras são poderosas, né? As palavras têm muito poder, né? Quando você diminui a quantidade de adjetivos, né? Você diminui as possibilidades de interpretação. Não é isso? Então, se eu tiro, né, do dicionário a palavra resistência, as pessoas sem palavras, como que elas vão agir com resistência? Elas não vão saber o que é resistência. Então elas vão continuar servindo ao grande irmão, né? Elas vão acabar, né, tomando a sua liberdade enquanto escravidão. Se você tira a palavra liberdade do dicionário, né, você não vai ter a ideia de liberdade, só a ideia de escravidão, né, você não vai ter esse antônimo, né. Então isso é muito interessante, né, esse controle das palavras, né, pensando aqui, né, gente, que o George Orwell é um grande escritor. Para ele, as palavras têm muito poder. E o controle sobre as palavras é um controle sobre a sociedade, sobre os corpos, sobre as pessoas. Então vamos lá. Agora, a nossa última definição aqui, importante do livro. Antes de eu parar para fazer aqui, vou dar uma dica para vocês aqui de comparação, uma dica para que vocês assistam a uma série, né, um capítulo específico dessa série, que vai fazer essas correlações entre, né, o 1984 e o nosso mundo contemporâneo. E o que vem a ser essa teletela, gente? Lembra que eu acabei de falar para vocês? Os grandes ditadores eles estavam em grandes cartazes, né, pelas cidades, o Hitler, o Stalin, né, o Mussolini, existe aquele culto aos líderes, né? E aqui no Big Brother, que é uma sociedade do 1984, que é uma cidade do futuro, as pessoas são controladas pelas telas, né? Então, muito mais do que uma televisão, um computador, a teletela é um aparelho que envia e capta voz e imagem, facilitando o controle dos cidadãos. Então, tudo que a gente está falando aqui, a teletela está nos controlando, né? Ela capta a minha voz e a minha imagem. Esses aparelhos estão nos locais de trabalhos públicos, praças, cafeterias, etc., com o propósito de controlar os membros do partido, para que não ocorra nenhuma traição, né, gente? Nada muito diferente da precaução em nome da segurança e ordem pública da realidade. A função das teletelas é entreter a população e vigiar. Ao mesmo tempo que tem o entretenimento, tem a vigia. A vigilância, né? Ao mesmo tempo que ela transmite dados de conquistas do partido na guerra e produção de botinas, ela repreende individualmente aqueles que não se esforçam nas teleaulas de ginásticas, né? Então você tem aquela... É muito interessante, né? Porque os nazistas, eles tinham esse culto ao corpo, né? Que eles trazem ali de uma suposta... referência que eles fazem aos antigos gregos, né, aos povos arianos, certo? Então você tinha o culto ao corpo dentro do nazismo, né, dentro da ideia de superioridade racial nazista, né? E, inclusive, aqui
no 1984, né, nós temos aulas, né, teleaulas de ginástica e o Big Brother ali, né, ele fica assim, você está fazendo esse exercício errado, né? Então é o controle até do corpo, né, das expressões, é um controle que é total. Bom, conforme eu falei para vocês, agora nós vamos fazer aqui uma comparação interessante e eu vou dar uma dica para vocês. Lá na Netflix tem uma minissérie, né? Eu já falei dela aqui algumas vezes para vocês, chamada Black Mirror, tá? Nessa série, nós temos aqui um episódio chamado Momento Valdo, tá? É muito interessante esse episódio, né? Do que se trata esse episódio? Eu não vou dar muito spoiler aqui para vocês, não, tá? Mas o momento Valdo, tá? Lá de Black Mirror, ele vai mostrar, né, um ursinho azul, né? Que é feito por um comediante fracassado, tá? Que ele se envolve na política da Inglaterra, né? A Inglaterra ali você tem muita força do Partido Conservador e do Partido Trabalhista. Aí você tem um candidato do Partido Conservador, você tem uma candidata do Partido Trabalhista, e esse comediante ele se envolve com a candidata, né, tem um flerte com a candidata do Partido Trabalhista, e ele meio que sacaneia, né, o candidato do Partido Conservador. Esse comediante, né, essa figura desse ursinho, ele fica passando numa teletela aí, né, num carro na cidade, né, e ele fica humilhando os candidatos políticos e a política tradicional. Né? Vou tentar passar aqui, eu só não sei se o YouTube vai me permitir, né, passar ou se ele vai mandar eu cortar, mas de qualquer forma eu vou tentar passar uma das cenas aqui para vocês, para a gente fazer essa análise, ó, de como é que ele humilha as pessoas. Então, gente, o que vai acontecer aqui? Né? Esse Waldo aí, né, ele vai ganhar tanta popularidade criticando a política, fazendo críticas à política, né, participando de programas de humor, criticando essa política que a gente vai chamar aqui de tradicional, né, os candidatos que têm sempre as mesmas respostas, todos, né, os 4 anos que se passam, né, entre uma eleição e outra, né, e esse desgaste com a política tradicional, que é um tema muito interessante, é um tema muito atual, né, da crítica que se faz aí às democracias atuais, né. Grandes livros, né, como eu já falei aqui para vocês no canal, né, estão sendo divulgados nas ciências humanas discutindo essa democracia representativa e esse momento de crise da democracia representativa. Dentre esses grandes livros, Democracia em Vertigem, né, enfim, né, por que as democracias morrem, são grandes best-sellers, né, no Brasil e no mundo. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Né, que é uma discussão muito interessante. Não vou dar muito spoiler desse episódio, né, mas o que vai ocorrer ali? Tirando os dois partidos tradicionais, o Partido Trabalhista e o Partido Conservador inglês, né, o Aldo, eles resolvem, né, promover o Waldo, né, que é o ursinho azul, né, esse ursinho azul que pega pesado ali com os políticos, e eles vão fazer uma candidatura do Waldo, ele vai concorrer, né, ao cargo ali de primeiro-ministro da Inglaterra. E é impressionante como que um personagem fictício, né, que por trás dele, como a gente viu ali no vídeo, né, está um comediante, como esse personagem fictício, ele ganha força e ele, aí eu já vou dar spoiler que ele vai ganhar a eleição, né, como que a gente, né, prefere uma coisa que é virtual, um poder que é virtual, e a gente começa a pensar aqui no Big Brother, né, da possibilidade do Big Brother não existir em 1984, e mesmo não existindo, não estando materializado numa pessoa, numa liderança, né, ele consegue manipular as pessoas, manipular as massas, né? E vai ter uma cena nesse episódio de Black Mirror, inclusive, que o Waldo, né, numa dessas brincadeiras, dessa comédia meio violenta, né, bastante violenta, por sinal, ele vai mandar as pessoas, né, tacarem os seus sapatos no candidato conservador, as pessoas vão tacar os sapatos deles de uma forma muito violenta. E a gente pode pensar também quanto que a violência ela pode ser promovida, mesmo, né,
com um personagem que é fictício, né, que não é humano e que não pelo menos assim, na sua aparência na teletela, né, ele não é real, né? Claro que tem alguém por trás, tá? Então vamos ver aqui, eu peguei um artigo aqui para vocês, depois eu coloco na descrição desse vídeo o artigo, que é muito interessante, né? Black Mirror Wild Moment, né? Ele está falando aqui, né? Ele está explicando aqui nesse artigo um pouco sobre esse episódio, como que esse episódio é relevante para a gente discutir o mundo atual, né? Então ele diz assim, Jack Napier também não era político, comediante, né? E sim produtor. Portanto, não era mudança na esfera pública o que ele objetivava ao alcançar a candidatura do Ursinho. A intenção era usar a eleição para aumentar o impacto e a popularidade de Waldo, a fim de gerar dinheiro com seu sucesso, como ficou claro na última cena do episódio, onde várias telas apresentavam produtos relacionados ao urso. A contradição é que o Waldo era um projeto político tão artificial quanto aqueles que ele ofendeu. Se Guidolin queria apenas usar a candidatura como trampolim em sua vida política, o Waldo era uma arma não para mudar a sociedade, mas para fazer dinheiro. O público, tentando fugir de uma proposta falsa de política, comprou outra proposta falsa de política. Esse é um paradoxo interessante do movimento antipolítico, né? Então, por exemplo, quando lá em 2016 os Estados Unidos fizeram a opção por Donald Trump, né? E em 2018, quando o Brasil fez uma opção por Donald Trump, por Jair Bolsonaro, né, por eles serem antipolíticos, gente, não há nada mais falso do que isso, né, até porque Jair Bolsonaro está na política, né, há mais de 3 décadas, há 30 anos. Né? Então, e o Donald Trump, apesar de ser um empresário, né, daquele discurso, daquele movimento antipolítica, ele já estava vinculado à política, ele é um bilionário, né? Ele está vinculado à política até o último fio de cabelo dele, né, do cabelo laranja dele. Então, são personagens que são totalmente vinculados aos universos políticos, tá? E a gente vai acabar comprando uma falsa ideia de política. Então, após o anúncio da derrota de Waldo para a linha, Waldo, naquele momento, já comandado por Jack Napier, incita o público a tirar sapatos no candidato vencedor. Né? A posição de herói do ursinho é suficiente para que o público aceite sem pestanejar a sugestão violenta e comece a agredir Liam e quem estava no palco com sapatadas. O herói, que vem combater um temido e forte inimigo, não é questionado nem quando propõe absurdos. A irracionalidade irradiada pelo ursinho, e a política, né, ela produz nos eleitores, nos seguidores, né, dessas personalidades políticas, né, essa irracionalidade. É seu principal perigo à sociedade. É fácil olhar para a história do episódio e se lembrar de como Hitler fez dos judeus seus inimigos para conseguir o apoio do povo alemão a uma ideologia tão nefasta e absurda como o nazismo. Tá? Então essa construção do inimigo é um fator importante também na política. É importante olhar para a trajetória de Waldo e questionar devidamente todos os que se candidatam. Não só a cargos políticos, mas a capa de herói. Essas figuras se proliferam em momentos de crise política, como o Brasil do início de 2017. Um político de carne e osso pode patrocinar coisas muito mais graves do que algumas sapatadas em seus concorrentes. Né? Então, essa produção do ódio, né, em momentos de crise política, econômica, social, como lá nos anos 20 e 30, na Itália, na União Soviética, na Alemanha, né? Nesses regimes totalitários. Essas crises podem produzir, né, angariar ódios e produzir heróis, pseudo-heróis, falsos heróis, como também no mundo de hoje, né, nas crises que nós tivemos globais em 2015, em 2017 especificamente no Brasil, essa produção de ódio e produção de falsos heróis. Né? A gente sabe que Donald Trump e Jair Bolsonaro foram produzidos no imaginário, né, coletivo como grandes heróis anti-sistema, né, anti-stream, né, e eles faziam parte desse sistema. E só para trazer alguns exemplos para vocês aqui do que eu estou falando, olha as imagens, né, que a gente via, né, perpassando
no Brasil, né, durante o final de 2017 e 2018. Ó. Bolsonaro, enquanto um grande capitão Brasil, né, Capitão América, né, ó, Bolsonaro, nós tínhamos o Moro também, na época eles estavam juntos, né, eram amigos, hoje são inimigos, né, aqui, ó, Bolsonaro e Moro, ó, como super-heróis, né, e hoje também inimiga do Bolsonaro, a deputada meu Deus, como que é o nome dela? Lá de São Paulo, né, que concorreu à prefeitura e ficou num medíocre quinto lugar, né, não, como que é o nome dela, gente? Eita, escapuliu o nome agora. A deputada Joyce Halseman, né? Que depois foi chamada ali pelo filho de Jair Bolsonaro de Peppa Pig, né? Eles brigaram, né? Hoje ela está brigada com o governo, brigada com o Bolsonaro. Mas olha como que essas figuras, né, são construídas no simbolismo, né, da política brasileira de 2017 para 2018, no momento de crise, né, como grandes, né, heróis aí da pátria, heróis da nação. Então, esse tema, gente, precisa o grande irmão existir ou ele pode ser um Waldo, ele pode ser um programa, né? Ele pode ser um programa de comédia que pode se candidatar, né? E chegar a um cargo político com esse programa de comédia. Né? Lembrando a vocês, gente, que nós tivemos já grandes personagens, né? Com esse simbolismo meio de comédia, de meio que uma coisa que é antipolítica, né? Antissistema, né? Como o próprio Enéas, né? Como o próprio Bolsonaro, né? Que durante anos, gente, esteve em grandes programas de comédia televisivos, como CQC, né? Falando um monte de abobrinha e hoje é presidente do Brasil. Então, a UERJ, gente, ela é uma faculdade, né, antissistêmica, né, anti-poder atual, né, anti-governo atual, governo estadual atual e anti, né, governo federal, com certeza. Né? Essa é a característica da universidade enquanto crítica. Né? Então, esse tema poderia estar perfeitamente numa prova de redação da UERJ, pensando-se no livro 1984. Bom, então, peguem esse vídeo, reflitam sobre esse vídeo, escrevam essas reflexões, é muito bom escrever. Nós vamos ter um momento aqui, né, no canal que nós vamos estar escrevendo tudo isso que a gente está falando aqui, né, até porque vocês vão escrever uma redação, uma dissertação, mas já comecem a escrever isso, divulguem esse vídeo. Gente, é aquilo que eu sempre falo para vocês nos finais dos vídeos. Conhecimento é uma coisa cara no Brasil de forma proposital para que ninguém tenha acesso, né? Que é para continuar mantendo no poder o mesmo grupo, a mesma elite. Né? Então, o acesso ao conhecimento, esse conhecimento que eu faço aqui para vocês, produzo para vocês com o maior carinho, né? É para que vocês divulguem. Não é para fama pessoal de André, do professor André, nada disso. É para vocês, é para que vocês tenham acesso a esse conhecimento, para que vocês possam ter as mesmas condições que a elite ao fazer o vestibular. Sucesso a todos, grande abraço e até amanhã, terça-feira, com o nosso vídeo sobre sonetos de Luís de Camões. Abração!